Bom dia a todos. Vamos começar esse tutorial na aula de hoje com provas de lógica proposicional. Tá? Esses slides foram feitos pelo professor Rogério Eduardo da Silva, da UDESC, e eu tenho complementado eles na medida do possível. Bom, a pedidos, hoje nós vamos falar aqui de métodos de prova em lógica proposicional e vamos começar aqui com esse tópico de demonstração direta. Ou seja, para chegar aqui, o aluno terá, o ouvinte terá que ter passado por todos esses conceitos aqui preliminares. Então, vamos falar aqui de como é uma prova. Se der, falarei provas condicionais e a prova indireta ou pela contradição. Existem outros métodos de prova que não serão abordados aqui no curso aqui da UDESC especificamente, pelo método da resolução e o método dos tablôs, tá? Mas esse daqui está pronto e esse aqui nós estamos fazendo ainda na medida do possível. Então vamos começar. Ok. Demonstração direta ou natural, pulando aqui para o slide número 139. Depois todo esse material vocês sempre vão encontrar atualizados aqui no link aqui embaixo aqui no YouTube. Muito bem, eu fiz essa figura e a ideia de uma prova em lógica é exatamente isso aqui. Vamos imaginar uma pessoa e ela descreve o seu universo de discurso que nós chamamos aqui, certo? Então, tem uma fórmula F1, uma fórmula F2, Fn, e conclui uma ideia, pergunta-se assim, C será uma conclusão verdadeira ou falsa? E a ideia aqui dessa figura é sempre assim, olha, eu sempre tenho duas ou mais pessoas aqui conversando sobre esse discurso e algo polêmico pode ser gerado e você pode montar um discurso a partir disso e fazer determinadas perguntas. Ou seja, a ideia aqui é colocar isso aqui numa máquina que nós vamos chamar uma máquina de combinar fórmulas, e esse combinador de fórmulas aqui vai derivar se C vai ser uma verdade ou C vai ser falso. Perfeito? Então essa máquina é que nós vamos tentar exemplificar elas pelo método de prova, que vai ser um método direto de prova inicial que nós vamos mostrar, e depois o prova por contradição, se der tempo, enfim, né? Basicamente, as fórmulas que você quer colocar, você tem que dizer assim, olha, elas são verdadeiras a princípio. Contudo, se elas concluem uma determinada fórmula C, isso aí eu não sei. Então a ideia é que isso entra num funil e vai passar por uma máquina trituradora, que nós vamos chamar uma máquina combinadora de fórmulas. E essa máquina combinadora de fórmulas aqui, quem vai combinar essas fórmulas aqui é você. Você que vai pegar vai rodar esta máquina aqui e vai fazer consultas a um oráculo. Esse oráculo, por sua vez, é aquela parte inicial do nosso curso. Só tem verdades lá dentro. Ou seja, são propriedades que nós vamos chamar aqui, ora, axiomas, teoremas lógicos. Quando a gente diz assim que só tem verdades, a ideia é assim, uma interpretação, aqui o símbolo φ de interpretação, de uma regra de inferência, que nós já vimos esse conceito, sempre vai dar uma verdade simbolizada pelo quadradinho cheio. Quadradinho cheio é uma tautologia, é uma verdade absoluta. Então a gente chama assim, o oráculo só tem verdades absolutas, livres de qualquer pergunta, tá certo? Ele vai dizer, é uma verdade ou não é uma verdade. Muito bem, enfim, colocando essas fórmulas aqui, combinando elas, verdades com verdades, a ideia é você vai extrair num determinado momento no futuro, né, ser ou não ser. A figurinha que eu fiz aqui não tem nada a ver, uns pássaros ali que tinha um furinho no papel que eu desenhei, e aqui embaixo aqui é para nenhum psicólogo, se estiver ouvindo esse tutorial, dizer que eu não tenho base no meu desenho. Perfeito, vamos continuar. Essa figura aqui eu já peguei de um trabalho, de um artigo na internet, mas essencialmente é a mesma coisa. Olha,
tem um usuário que vai submeter uma pergunta e vai ter aqui um provador de teorema que ele vai interagir com esse ambiente de execução, por assim dizer. Ele vai gerar novas fórmulas que serão verdades, que serão transformadas em regras. Essas regras vão para uma base de dados e eu volto a incrementar esse meu provador aqui de teoremas e te retorno a você, usuário. Olha, isso é uma verdade e assim continua sendo uma verdade mais rica. Ou seja, esse desenho é uma simplificação desse aqui mais ilustrado. Muito bem, em resumo, o que nós temos assim, é um conjunto de premissas que vai levar uma conclusão que, essa aqui que eu estou perguntando aqui, é o que eu quero demonstrar. Isso vai se chamar o conceito de validade de argumento. Eu tenho o argumento P1 e P2, né, fórmula F1 e F2, e por isso que se chama P, que é a ideia de premissas. E tem aqui a relação de implicação que já foi mostrado em aulas anteriores. Se leva a quê? Assim, a pergunta é se isto daqui der uma tautologia, se essa fórmula der uma tautologia, se essa relação for verdade, ela levar uma tautologia, a gente diz assim, isto é um argumento válido, isso consequentemente é a definição fundamental de teorema lógico. Perfeito? Então, todo e qualquer teorema lógico, a sua interpretação, sempre vai ter uma tautologia no final. Por exemplo, aqui, ó, nós temos uma fórmula aqui que nós já fizemos a tabela verdade dela. P tem uma implicação, ou seja, ele deduz P ou Q. É sempre válido. Se você colocar, você sabe que a definição fundamental da relação de implicação é uma implicação incluindo nessa premissa aqui. Então, por exemplo, P vai implicar em P ou Q. Você sabe que na hora que você montar a tabela verdade disso aqui, você vai ter uma tautologia. Assim, nós derivamos vários argumentos fundamentais em aulas passadas, como o argumento da adição, que foi esse exemplificado, da simplificação, P e Q, eu tenho P, da conjunção, uma fórmula P e uma fórmula Q, eu deduzo uma conjunção P e Q, a absorção P flecha Q, então eu deduzo P flecha P e Q, modus ponens, modus tollens e assim sucessivamente, silogismo disjuntivo, hipotético, dilema construtivo e dilema disjuntivo. Todos esses daqui seguem esse T virado aqui, é a ideia de um teorema lógico, que é uma relação de implicação verdadeira. Muito bem, vamos passar e vamos começar aqui os nossos exemplos uso desses argumentos válidos por essa demonstração direta ou natural. Então, por exemplo, aqui, nessa fórmula aqui, utilizando o modus ponens. Modus ponens diz exatamente nessa notação agora aqui na vertical. P flecha Q, e eu tenho P, eu deduzo o quê? Isso aqui foi mostrado aqui, ó, P flecha Q, e eu tenho P, eu deduzo que essa relação aqui, colocando na tabela verdade, vai ter que dar uma tautologia, uma coisa verdadeira. Aí a pergunta é, agora se eu tenho uma fórmula do tipo assim, não P ou R, S e não Q, e eu tenho não P ou R, ó, verifiquem, ó, essa premissa aqui é um X, essa premissa aqui é um X, ora, e vai, se eu tenho X levando alguma coisa, e X, e eu tenho X, então eu deduzo essa alguma coisa aqui. Claro, ó, observem bem o desenho ou essa combinação dessa fórmula aqui à esquerda com essa fórmula aqui à direita. Muito bem, isso é dedução natural, porque, vejam, eu tinha uma verdade e eu fui lá e casei com outras fórmulas que combinavam fórmulas logicamente. Então, esse pedaço aqui, ó, não P ou R, isso foi substituído por um P. Seguindo adiante, mais uma outra fórmula. Ó, nós temos aqui como premissa E flecha D e E flecha B. A pergunta é se eu vou conseguir deduzir A e C. Olha a combinação que dá. Se eu tenho E e E flecha D, então eu vou deduzir D. Então eu adiciono na minha nova base de dados que D será um elemento verdadeiro. Eu tenho E, eu já tinha, ó, a fórmula E
não está sendo gasta, ela está sendo mais uma vez aqui colocada nesse argumento aqui. Então, estou reusando o E que já tinha aparecido, mas E flecha B eu não tinha usado, ó. Então combino E com E flecha B, de novo por modus ponens, diretamente por modus ponens, que nós acabamos de falar, eu deduzo B. Ora, faço agora uma conjunção B e D, ó, já tenho B e D, e eu tinha uma fórmula B e D flecha A. Opa, B e D é o prefixo de B e D aqui com flecha A, deduzo A. Faço uma conjunção A e C, demonstrei A e C. Então, o que aconteceu aqui nesse exemplo? Foi uma combinação o tempo inteiro de fórmulas de fórmulas aqui de teoremas em questão, certo? Vamos agora a um exemplo um pouquinho mais elaborado. Então agora eu tenho aqui a fórmula P flecha Q e P e R. Verifique se leva a Q. Obviamente que se nós usarmos só essa primeira parte aqui, eu já vou derivar Q e por modus ponens. Então veja que essa fórmula nem precisou ser usada aqui para derivar Q. Então vamos lá. Então eu tenho, por uma simplificação, eu tenho P, né? Claro, ó, eu tirei aqui o P, se chama por simplificação. Depois eu utilizei de novo o P, com P flecha Q, derivei Q. Perfeito? Muito bem. Um outro exemplo, agora, já estão mais um exemplo. P flecha P e Q, P ou R flecha S, e não P e S. Então, nesse momento agora aqui, ó, já tenho 1 e 2 são chamados de premissas. Claro que, ó, vejam, sempre tem que combinar as fórmulas já diretas, ó. P e Q, faço uma simplificação ali. Fiz uma simplificação, tenho P, faço uma adição em R. Essa fórmula aqui da adição, verifiquem, ela é sempre, você pode fazer um ou com qualquer coisa aqui para fazer um casamento nessa premissa e aplicar uma outra fórmula que nós queremos. Nesse caso aqui ele vai aplicar quem? Ele vai aplicar modus ponens de novo, certo? Então aplicamos o modus ponens com a fórmula, combinando, ó, indicando aqui, ó, 2 e a fórmula 4 foram combinadas por modus ponens e eu obtive a fórmula 5S. Agora eu vou combinar por conjunção P e S e vou obter o que eu precisava. Ok? Então, opa, mais um, PGAP, não mostrou, mas então, o que vai acontecer? P e S, já vou deduzir aqui o que eu precisava. Muito bem, mais uma prova aqui, ó, P flecha Q flecha R, P flecha Q. Vejam que as fórmulas estão aumentando, mas a ideia é sempre utilizar isso aqui por partes, ó. Aqui eu vou deduzir por modus ponens, depois eu vou tirar o Q, mais uma vez modus ponens e enfim deduzo o R. Não é só aplicar modus ponens, eu tenho aquelas 10 regras anteriores lá. Perfeito? Ó. Então aqui foi modus ponens mais uma vez e finalmente eu teria aqui a derivação de R, que era o que estava se perguntando. Lembram lá da figurinha inicial? Era ser ou não ser? Eis a questão. Perfeito. Muito bem, vou avançar aqui só mais um, depois vocês podem estudar esses exemplos. E a ideia é a gente também utilizar essas equivalências aqui, que nós vamos chamar, que vocês também podem derivar automaticamente pela tabela verdade. Aqui já é a relação de equivalência. Então aqui tem que ser uma tautologia. O I implica P e P e P. Então idempotência, chamado ou identidade. A comutação pode ser usada. Veja, a comutação tanto no E como no O. A regra da associatividade, como nós temos na multiplicação e como nós temos aqui na adição. Aqui nós temos a regra da distributividade, a dupla negação, De Morgan, ó, então aqui nós temos De Morgan, nós podemos usar. Finalmente nós temos aqui a condicional, que nós temos que manipular isso aqui, a bicondicional, que é transformada nessas fórmulas aqui, a contrapositiva, ou chamada contraposição, a regra da importação e exportação,
tá? Todas essas aí, o que acontece? São elementos adicionais àquelas regras de inferência lá que nós calculamos. Perfeito? Então, essas estão lá dentro, juntamente com as outras regras, estão lá dentro da onde? Do oráculo, né? Voltando aqui bem na figura aqui do oráculo. Vamos voltar aqui na figura do oráculo, bem rapidinho. Ó. F5, voltando. Então, onde está? Essas regras de inferência estão aqui, mais as equivalências aqui em questão. E o que aconteceu? Nós introduzimos aqui os nossos exemplos, fomos girando a nossa máquina e fizemos por combinação o que tinha de verdade e fomos gerando aqui outras verdades. Perfeito? Muito bem. Assim, com essa figura aqui, essa seria uma demonstração pela regra de dedução natural. Então, essencialmente, é sempre quando eu tenho uma conclusão C. Todos os outros dois métodos vistos aqui no curso de LMA da UDESC, eles são equivalentes entre si. Então, vamos aqui na página 1 para eu fazer um salto lá direto para os métodos que nós queremos. Então, vamos agora aqui a demonstração indireta ou contradição. Então, nesse caso aqui, da demonstração indireta, é assim, ó. Na verdade, eu vou fazer uma negação do que eu queria provar. Então, eu vou pegar aquele C e vou negar. E vou adicionar no prefixo aqui das fórmulas aqui em questão. Logo, se eu neguei uma conclusão que supostamente era verdadeira, eu tenho que derivar o quê? O vazio. Então, esse é o princípio de quem? Esse é o princípio deste método de prova chamado absurdo ou indireto. Então, essencialmente, eu tenho que em algum momento topar com o vazio, né? Agora, aqui, diferente da tautologia, aqui todas as n mais 1 linhas aqui, elas sempre vão dar, na verdade aqui é 2 elevado a n mais 1 linha, na sua tabela variedade, vai dar uma fórmula falsa. Então, esse é o método de absurdo, só mostrando aqui um exemplo. Então, veja que a conclusão aqui, ó, é não P e R. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou negar a minha conclusão, ó, neguei aqui a minha conclusão, perfeito? E, como sendo, anexei ela à minha premissa de formas. Então, olhando que eu tenho que levar aqui ao vazio, perfeito? Então, o vazio tem que ser encontrado em algum momento. Ora, se o vazio foi encontrado, quem gerou essa contradição? A negação da minha conclusão. Logo, a minha conclusão era verdadeira. Então, 1 e 2 eram verdade, mas eu neguei a minha conclusão. Logo, quem gerou essa contradição foi a adição dessa minha conclusão dela negada. Logo, a demonstração do absurdo é em algum momento eu topar com o vazio. Então, eu tenho aqui P e R. P e R eu estou tirando pela dupla negação aqui da fórmula 3. Eu faço uma simplificação na fórmula 3 aqui, ó, na fórmula 4, perdão. Tenho P, tenho R. Eu faço de novo o modus ponens 1 e 5, faço o modus ponens 2 e 6 e faço a conjunção de quaisquer duas fórmulas que estariam gerando aqui uma contradição. Nesse caso aqui, essas duas geraram uma contradição. Então, esse é o método do absurdo, ou o que a gente chama da contradição ou demonstração indireta. Bom, vou voltar lá no início. Vamos voltar aqui ao nosso sumário. Vamos ao último método da aula de hoje, certo? Que seria uma demonstração condicional. Veja que nós vimos a direta ou natural, alguns exemplos dela. Depois a indireta ou contradição. E agora a condicional. Resolução e tablô fico num próximo momento. Vamos à condicional. F5. Então, a condicional, basicamente, é quando na minha conclusão eu tenho A flecha B. Tem que ter esse formato aqui na minha conclusão. Então, a minha conclusão ela tem uma condicional. Por isso que esse método se chama da condicional. Então, nesse caso agora aqui, eu vou fazer uma ligeira modificação nele, tá? Eu vou trazer esse A aqui, apenas o A, e vou deixar o B.
para dentro das minhas premissas. Baseado em quê? Na regra da importação. Perfeito? Se vocês olharem lá a regra da importação, ela permite que você traga um A, sendo com um E aqui, e levando a B novamente. Então, nesse caso aqui, só vai dar para funcionar a regra da condicional quando eu tiver esse formato aqui de fora. E é claro que a interpretação de tudo isso aqui vai seguir o princípio da relação de implicação verdadeira, que vai levar uma tautologia, uma fórmula sempre verdadeira. Perfeito? Portanto, o que eu quero demonstrar agora aqui não é a flecha B, mas simplesmente B adicionando o A no prefixo aqui em questão das fórmulas. Perfeito? Tranquilo, né? Ok, então vamos só para terminar essa aula, esse tutorial, vamos aqui para esse exemplo. Ó, verifiquem aqui, ó, A flecha B. Então eu tinha uma fórmula aqui na minha conclusão aqui do meu teorema que quero ser demonstrado, da minha conversa lá do Joãozinho com a Maria, né, que era para ser demonstrado, era A flecha B. Então como é que eu vou fazer? Eu vou trazer esse Q aqui para dentro, ó, aqui para dentro ele vai vir. Então eu tenho P, de novo o prefixo aqui, ó, P, O, Q flecha R e não R. Agora vou adicionar uma nova fórmula, ó. Pela definição da demonstração da condicional, eu vou trazer Q. E quem eu tenho que deduzir? Agora eu tenho que deduzir P. E aí ficou tranquilo, né? Então, o próximo passo aqui é fazer alguma combinação de novo, juntamente com minhas regras de inferência, mais axioma, mais propriedades. Então, nesse caso aqui, ó, eu fiz a condicional aqui, ó, eu apliquei a condicional em 1, perfeito, ó. Aí eu fiz a associatividade na fórmula 4, ou seja, eu combinei, ó, vejam, a associatividade só é permitida quando todos os operadores, os conectivos lógicos são iguais, e ele só é permitido no OU e no E. No implica e no implica não são permitidos a associatividade, tá? Isso tudo está demonstrado. Fiz a associação e aqui tinha uma fórmula, né, que vocês têm que pesquisar lá, silogismo disjuntivo. Eu tirei P ou Q e finalmente, por silogismo disjuntivo entre 3 e 6, eu tenho P. Claro que se vocês olharem bem aqui o silogismo disjuntivo, nada mais é do que um modus ponens invertido, tá? Perfeito. Ó, aqui já tem uma fórmula já bem mais complexa, bem mais interessante por um lado, ó, de novo, ó, A flecha B. E observem a quantidade de símbolos proposicionais que nós temos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então nós teríamos por baixo 32 linhas na tabela verdade aqui, se fosse para fazer essa demonstração. Tá ok? Então vamos resumir aqui o que nós vimos na aula de hoje. Perfeito? Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui no nosso prefixo F5. Então vamos lá, ó. Nós vimos aqui dedução natural ou direta, depois nós pulamos aqui para indireta ou contradição, certo? E depois nós vimos aqui a condicional. Todas elas, basicamente, principalmente a demonstração indireta, resolvem essencialmente o mesmo tipo de problemas. A condicional, a parte da conclusão, ela tinha que estar num formato diferente. Era quando a conclusão A flecha B existia. Tanto a resolução como os tableaus não tem essas restrições aqui, como a condicional tem. Perfeito? E assim, eu vou encerrar por aqui, voltando a essa nossa figurinha e fazendo aqui um resumo de tudo que nós falamos aqui, ó. Então a ideia é que eu tenho aqui algo a ser demonstrado, uma fórmula C aqui a ser demonstrada. Então essa fórmula aqui pode ser atômica ou não atômica, e a pergunta sempre é no final da questão aqui: afinal, essa fórmula que eu tinha era uma verdade ou não era uma verdade? Então essa era a questão aqui das pessoas que estavam assim, digamos, numa dialética, num discurso dialético aqui, né? João e Maria estavam numa dialética de discutirem, conversarem sobre alguma coisa, né? Na verdade aqui a conversa saiu do Joãozinho, mas é que a Maria ela entrou depois aqui nesse desenho, tá certo?
então aí depois eu não pude transcrever para cá a flechinha. Entramos aqui numa máquina aqui de combinação de fórmulas. Eu botei essa máquina aqui sistemática, mecânica. Ela faz uma operação mecânica o tempo inteiro de combinar fórmulas, sempre a parte de prefixo. Prefixo leva a alguma coisa. E a notação é sempre essa daqui. Isso é um prefixo e leva a isso. Aí, aqui dentro tem o oráculo, sempre com fórmulas verdadeiras e axiomas. E aqui está você fazendo toda essa operação aqui. E no final você vai chegar a ser ou não ser. Não pode chegar aos dois simultaneamente, porque alguma coisa então foi colocado ou errado aqui ou errado aqui. Porque aqui só tinha verdades. Então, o discurso estava contraditório. Se eu cheguei a ser e não ser, o discurso estava contraditório, que daí até casa com o princípio da prova indireta ou prova por contradição. Tá? Então, assim nós vamos encerrar a aula de hoje e vocês podem baixar sempre atualizados esse vídeo aqui no YouTube. Ok? Agradeço em nome do Rogério. Peço desculpa pela forma de como nós fazemos a gravação aqui. Ela é sem corte, sem nada. E qualquer dúvida, se inscreva e mande as perguntas aí para o canal, para mim e para o Rogério. Um abraço e tudo de bom aqui para vocês aí, tá? Façam um bom proveito. Opa.